O Destaques TST está de volta. Você acompanha o julgamento da SDI1, em que os ministros decidiram que depressão no ambiente de trabalho não garante estabilidade a bancário da Caixa Econômica Federal. Essas omissões todas prejudicam, inviabilizam o ora embargante de adentrar ao mérito de vir até a instância extraordinária por força da súmula 126, motivando, então, o recurso de revista, pedindo pela declaração da nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. Porém, a turma entendeu que não havia essa omissão. Suscitou novamente os esclarecimentos através de embargos de declaração. Ocorre que a Igreja Turma apenas, novamente, repetiu trechos do acordo embargado. Entende, portanto, o ora embargante que, de fato, há a negativa na prestação da tutela jurisdicional, pede o provimento dos embargos, entende ainda que conseguiu comprovar, logrou êxito no dissenso jurisprudencial, apresentando a ementa há pouco lida, e pede pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos. Doutor Natanael, pela Caixa Econômica, gostaria de sustentar? Sim, excelência, e pedir a juntada do instrumento de procuração, por gentileza. Defira a juntada. Tem a palavra pelo tempo regimental. Senhores ministros, senhor membro do Ministério Público do Trabalho, com a devida vênia, ao contrário do que sustentou a nobre advogada da embargante, não estão demonstrados os requisitos de admissibilidade dos embargos. Em primeiro lugar, foi sim pré-questionado e foi sim enfrentado pela turma e pelo acórdão regional o fato de que o reclamante, ao momento da sua demissão, não estava resguardado por nenhuma das garantias de emprego. O primeiro fato que está fixado desde o regional é o seguinte, que no momento da demissão, o reclamante não estava em gozo de licença por motivo de saúde. Na verdade, somente 2 afastamentos do reclamante, que ocorreram em 97 e 98, é que tinham nexo causal com o seu labor na Caixa Econômica Federal. Na verdade, também o que aconteceu é que a sua aposentadoria por invalidez, ao contrário do que ele alega, não foi por motivo de lesão por esforço repetitivo ou acidente de trabalho ou algo similar. Os laudos são claros quando dizem que os motivos são transtorno de adaptação, problemas domiciliares, grandes problemas na vida pessoal com perdas afetivas e financeiras. Então, não há que se falar em garantia de emprego por motivo de aposentadoria por invalidez e principalmente por acidente de trabalho. Ademais, o acórdão regional é bem claro quando diz que o reclamante não era detentor de garantia de emprego na data em que ocorreu a demissão. Esse fato está fixado desde o regional e manteve-se assim nos acórdãos tanto da turma quanto dos embargos de declaração. Também na turma. Além do mais, excelências, não há pré-questionamento em relação... não há especificidade em relação aos acórdãos paradigmas. Eles tratam tão somente de casos de negativa de prestação jurisdicional, mas genericamente, não tratam casos similares ao presente. Ademais, não há, no bojo dos embargos, a citação da fonte do repositório de jurisprudência. Apenas há a citação dos trechos do acórdão, que estaria, como entende o embargante, a divergência, mas não há a citação do repositório de jurisprudência. Por isso, a Caixa vem impugnar para que se mantenha a proposta de voto do eminente relator. Ministro relator. Senhor presidente, eu fiz transcrição do acórdão da 7ª turma. O embargante, o único tema do embargo é a nulidade do acórdão do regional, sob argumento de que não houve fundamento ou esclarecimento quanto à sua despedida, uma vez que estava doente e incapaz à época da dispensa, recebendo auxílio providenciário. Sustenta mais que a mera referência aos dispositivos legais no relatório do acórdão regional não satisfaz a exigência do pré-questionamento nos moldes da súmula 297. Quanto aos arestos colacionados, senhor presidente, o aresto transcrito à folha 1729 é inespecífico nos moldes do item 1 da súmula 296 do TST,
já que trata da necessidade de se interpor embargos de declaração para pré-questionar dispositivos legais que, apesar de invocados nas razões recursais, não foram enfrentados, hipótese diversa dados os autos. Os modelos, as folhas 1732 e 1733, não se confrontam especificadamente com a decisão da turma, pois se refere a situações em que, mesmo a parte interpondo embargo de declaração, o colegiado não sendo a omissão apontada. Na hipótese, entretanto, houve manifestação ampla e expressa quanto à discussão desse pedido imotivado do autor, ainda que contrário aos interesses. E Vossas Excelências devem ter visto em meu voto, a manifestação, para mim, é exauriente. Não conheço, senhor presidente. Há divergência? Proclamo que a unanimidade não se conheceu dos embargos. Agora veja o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Uma promotora de vendas que trabalhava na rede de supermercados Walmart vai receber R$20 mil de indenização por danos morais. Ela foi acusada de roubar recheios de ovos de Páscoa quando fazia a divulgação dos chocolates. Mal chega a Páscoa e as prateleiras do supermercado já ficam assim, lotadas de ovos de chocolate. Diante de toda essa tentação, é difícil resistir. É difícil, mas é uma época que pode fazer, né? Minha irmã, eu tenho que sair de perto, a tentação é grande. E com tanta variedade, a disputa dos fabricantes é grande na hora de conquistar o consumidor. E para isso, as empresas não medem esforços. Embalagens diferentes, brindes, recheios. E como se não bastasse, muitas ainda apostam naquele velho truque de ganhar o cliente com uma boa degustação. E aí, entram em cena os promotores de vendas. A gente come muito chocolate também, faz muita degustação. Os clientes gostam, assim incentiva mais as vendas, né? Trabalhar com esses ovos é uma tentação. A gente segura, mas quando chega em casa a gente tem que comprar e come, né, para matar essa vontade. E foi quando trabalhava como promotora de vendas da Kraft Foods no supermercado Walmart que uma empregada paranaense sofreu um grande constrangimento. Ela foi acusada de furtar o recheio dos ovos de chocolate oferecidos como degustação para os clientes e ficou proibida de trabalhar em todas as lojas da rede. A funcionária então procurou a Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais. No TST, a 8ª turma manteve a decisão regional e condenou o Walmart. Todos os ministros concordaram com o relator, ministro Márcio Amaro, e concluíram que houve dano à imagem e à dignidade da funcionária, que ainda sofreu restrições no mercado de trabalho. A empregada, que foi acusada sem provas, vai receber R$20 mil como indenização por danos morais. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o uso de equipamentos de proteção individual não elimina totalmente os efeitos nocivos à saúde e não retira do empregado o direito ao adicional de insalubridade. Bota, capacete, luvas e óculos são conhecidos pela sigla EPIs, equipamentos de proteção individual, muito usados em vários setores, como, por exemplo, a construção civil. Ele se resume basicamente em salvar a vida do trabalhador ou salvar o trabalhador de um alijamento, de uma amputação de membros, alguma coisa dessa forma. Mas será que o uso destes equipamentos elimina por completo os riscos à saúde do profissional? A questão chegou à Justiça do Trabalho pelas mãos de um pedreiro de uma empresa gaúcha que pediu adicional de insalubridade. No Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, com base em laudo pericial, ficou constatado que, mesmo usando equipamentos de proteção, o pedreiro fica exposto à insalubridade ao trabalhar com produtos como areia, cimento e cal, que podem respingar nos braços, pernas e rosto do trabalhador, provocando dermatite e outras lesões da pele. Na 4ª turma do TST, o relator do caso, ministro Fernando Weizuono, não só manteve a decisão regional de condenar a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade, como também reiterou a decisão do TST, de que a simples concessão de equipamentos de proteção pelo empregador, por si só, não afasta o direito ao benefício. No Maranhão, um empregado que fazia jornada não prevista em lei vai receber o pagamento do repouso semanal em dobro. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Por conta das peculiaridades de certos tipos de trabalho, algumas categorias têm direito a uma jornada especial. É o caso, por exemplo, de médicos, vigilantes e de quem cumpre turno ininterrupto de revezamento. Bombeiros e policiais trabalham por 12 horas e folgam outras 36.
A lei prevê que a duração normal do trabalho é de, no máximo, 8 horas diárias e 44 horas semanais. A compensação de horários e a redução da jornada podem ser feitas por meio de acordo ou convenção coletiva. Também é assegurado um descanso semanal de 24 horas seguidas. Existe um outro tipo de jornada não prevista em lei, conhecida como jornada francesa. O empregado tem 2 ou 3 dias de descanso depois de 7 dias corridos de trabalho. No Maranhão, um siderúrgico que cumpria essa jornada recorreu à justiça, alegando que o descanso apenas no 8º dia vai contra a Constituição Federal. A 7ª turma do TST deu razão ao trabalhador. Para o relator, ministro Pedro Paulo Manos, nenhuma negociação coletiva pode estipular jornada de 7 dias seguidos. O trabalhador tem que descansar pelo menos um dia depois do 6º dia de trabalho, como prevê norma constitucional. Agora, a empresa vai ter que pagar em dobro todos os descansos semanais que o empregado deixou de tirar. Em Pernambuco, uma empregada perdeu uma ação trabalhista por não conseguir comprovar que fazia hora extra e acumulava funções. O motivo? As testemunhas não compareceram à audiência. Em alguns casos, a testemunha pode ser a peça-chave de um processo trabalhista. Diante da falta de documentos para comprovar a versão, a parte pode recorrer a alguém que presenciou o desrespeito à lei para garantir os direitos na justiça. Aquilo que está exposto na documentação, na prova documental, ela pode ser sobrepujada pela prova testemunhal na tentativa de se buscar provar aquilo que efetivamente acontecia, né, dentro da relação jurídica, né, dentro da relação de trabalho. Pela CLT, a testemunha deve comparecer à audiência independente de ser notificada ou intimada. E quem não comparece, aí sim é intimado por ofício ou requerimento da parte. Mas em Pernambuco, uma empregada, confiando na presença de testemunhas, não apresentou lista com as pessoas a serem notificadas pela justiça. As testemunhas acabaram não comparecendo à audiência e a trabalhadora não conseguiu comprovar as horas extras e o acúmulo de função. Ela recorreu da decisão, alegando cerceamento de defesa. No TST, a 8ª turma negou o recurso da funcionária. O relator, ministro Márcio Amaro, lembrou que foi a trabalhadora que não apresentou no prazo correto a relação de testemunhas a serem intimadas. E, por isso, não era válido o argumento de cerceamento de defesa. Por determinação do TRT da Bahia, uma servidora pública teve o salário penhorado para pagar dívidas trabalhistas da empresa do marido. Ela recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que mandou liberar o salário dela. Mas até onde o cônjuge pode se responsabilizar por dívidas trabalhistas do outro? É o que você vai descobrir numa matéria especial do Destaques TST desta semana. Maria Amélia e Ronaldo estão juntos há 23 anos. União que deu certo no amor e nos negócios. No casamento em comunhão total de bens, não só os lucros, como também as dívidas são partilhados. Em Minas, nós não éramos sócios e quando um ou outro tinha problema, o outro ajudava. Eu considero assim, a gente é um casal privilegiado. Por quê? Eu vejo muito amigos meus com cobrança com as esposas, olha, você está gastando muito, olha, eu não tenho dinheiro, olha, sabe? E a gente nunca teve isso. No Brasil, são 4 os regimes de casamento. O de comunhão parcial de bens, em que tudo que foi comprado depois do casamento pertence ao casal. O de comunhão universal de bens, onde os bens adquiridos antes e depois do casamento pertencem aos dois. O regime de participação final nos aquestos, ou seja, os bens adquiridos depois do patrimônio, determina que, em caso de separação, cada um tem o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal. E o de separação de bens, que é onde os bens nunca se comunicam. O regime de bens do casamento vai determinar se o patrimônio de um se comunica com o patrimônio de outro. Uma servidora pública da Bahia que casou em regime parcial de bens teve 20% do salário bloqueado para o pagamento de dívidas trabalhistas da empresa do marido. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho baiano e ela recorreu ao TST, tentando anular a decisão. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que a decisão regional não estava de acordo com a lei, já que o salário está incluído entre os bens que não podem ser penhorados, pois é destinado ao sustento da família. Essa decisão não entrou no terreno da responsabilização do patrimônio da mulher
pelas dívidas do marido. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial que é da SDI 2, que é a seção do tribunal que julga mandados de segurança, ações rescisórias, que diz que a conta salário é impenhorável. O TST determinou a liberação dos valores bloqueados da conta da servidora. Hoje você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. Continue sintonizado na Justiça do Trabalho. São muitos os caminhos, anote aí. Pela internet em tempo real, tst.jus.br. Pelo Twitter e pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia e o Destaques TST volta na semana que vem. Até lá!